Salve, salve! Chegamos no terceiro e último vídeo da nossa série de livros. O primeiro vídeo que eu fiz foram livros sobre gestão, sobre montar empresa, agências, livros que mudaram minha vida e que podem ser interessantes para você. Na semana passada eu falei sobre livros de liderança, que moldaram minha forma de entender liderança, entender a gestão das pessoas. E agora vou falar num âmbito mais geral, que são livros que de alguma forma, de algum jeito, mudaram a minha forma de pensar e que fizeram parte das decisões que eu tomei ao longo da minha vida. São 7 livros, abordam diversos temas, alguns mais a ver com empresa, outros não, mas são livros que de alguma forma me ajudaram muito. Primeiro livro, aqui não está em ordem de importância, também não está em nenhum tipo de ordem, Só coloquei ele aqui, vou pegar e vou falar sobre eles. É esse livro, Encantamento, do Guy Kawasaki. O Guy Kawasaki, ele foi um guru, digamos assim, da Apple por muito tempo, não sei se ele é ainda, e ele ficou uma referência do como lidar com pessoas. E por que esse livro foi importante? Porque esse livro me mostrou o como você lidar com algumas pessoas no dia a dia, o como você fala, o como você se porta, o quanto isso influencia na convivência e o como influencia lidar com as outras pessoas. Ele não é muito parecido, mas é um tema que tem a ver com aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que também é um livro excelente, só que eu li ele no momento que talvez eu já tinha mais bagagem, então por isso que ele não entrou nessa lista. Mas esse é um livro sensacional. Ele tem outros livros, mas esse especificamente, ele dá uma visão diferente do como lidar com cada tipo de pessoa. Então, para você que lida com pessoas assim como todo mundo, vai ser muito importante. Esse livro do Sean Arthur é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele tem um TED, uma palestra no TED, que acho que é uma das mais vistas hoje em dia. E é um livro muito interessante que ele mostra... Tem hora que ele é até cansativo, Porque ele dá muita referência, ele fez muitos estudos com, 200 mil pessoas, um negócio muito grande. Inclusive o curso dele em Harvard era um dos mais concorridos, Acho que deve ser Psicologia Positiva, se não me engano. E basicamente ele mostra por A mais B e várias coisas que você não precisa ter sucesso para ser feliz. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Uma coisa está ligada com a outra. O fato de você estar feliz e gostar da jornada, isso vai te ajudar a chegar no seu resultado, Se fosse só o resultado, basicamente um alpinista poderia subir de carro ou de helicóptero e seria a mesma coisa, A importância da jornada para você alcançar um objetivo. E ele mostra essa inversão, A gente acha que a gente precisa ter sucesso para ser feliz, e aqui eu não estou falando sucesso financeiro, pode ser o sucesso que significa sucesso para você, ter uma família legal, um relacionamento bacana ou ter dinheiro. Mas aqui ele mostra o contrário, é um livro muito interessante. Esse livro já tinha lido, li de novo, Trabalhe 4 horas por semana, apesar do título ser meio bizarro, bem clickbait. Inclusive no meu Instagram, eu tenho algumas lives que eu falo capítulo a capítulo desse livro. Dá uma procurada lá no meu Instagram, acho que são as primeiras postagens, eu falo a cada capítulo. E esse livro foi muito importante, da forma que eu penso, principalmente porque ele mostra a importância de você delegar tarefas para outras pessoas, a importância de você tomar conta do seu tempo. Cada coisa que a gente faz, você tem um custo de hora, Que se você pegar o quanto você ganha e dividir pelo tempo que você trabalha, isso tem um custo. Então, se por acaso sua hora vale R$50 e você está fazendo um trabalho de R$25, a cada hora você está rasgando R$25. Então, ele começou a terceirizar várias coisas, como secretária, alguém para tratar das coisas da casa, para fazer compra, e ele dá uma visão muito interessante nesse sentido e me ajudou muito da forma que eu penso hoje, de delegação, de otimização de tempo, tudo mais. Esse livro, sou suspeito para falar, Sonho Grande. Eu sou muito fã do trabalho do pessoal da Ambev como gestão, Eu como, me considero um gestor raiz, digamos assim, sempre fui apaixonado por gestão desde a minha primeira empresa. Já tive 6 empresas, vendi 4, hoje eu tenho 2. E sempre fui apaixonado por gestão e eles são uma referência de cultura, criação de ativo, de equity, cara, são muito foda. Vale muito ler a história, deles, do como eles criaram, do como eles pensam, do como a cultura é uma coisa importante, do como eles pensaram em redução de custo, criação de meta, é muito fenomenal. E esse livro traz um que eu também adorei de ler, que inclusive é da mesma autora, Christiane
Correia, que é do Vicente Falcone. O que importa é o resultado. Sou muito fã dele, acho que qualquer gestor é muito fã dele, desde gestão, liderança, criação de métrica, PDCA, é um consultor, acho que um dos melhores do mundo. E esse livro conta a história dele, né? Como ele foi moldado, como ele criou a consultoria dele, como ele ajudou a Ambev, como ele ajudou na época do racionamento, né? Que na teoria foi a maior cascateamento de meta da história, né? Porque ele meio que cascateou as metas de racionamento de energia para um país inteiro. Então, cara, é muito interessante, muito legal ver a história dele e tudo que aconteceu, né? Ajuda bastante. Agora, são os livros que eu li mais um tempo atrás, mas que são muito importantes, não tem necessariamente a ver com gestão. Cara, são livros fenomenais. Esse é o Siddhartha, né? O livro. É um livro muito interessante, né? Eu sou budista, então só o formato já seria interessante, mas é muito legal para ver para ter uma cabeça do quanto não é só bem materiais, do como que também são importantes, mas o como outras coisas são importantes, o como ele fez para dar valor, né? Ele basicamente conta a história, né? De uma pessoa que meditava na mesma época ali do Buda, né, o Buda histórico. Então ele vai mostrando de uma forma muito gostosa, descrevendo da peculiaridade de cada pessoa, o como cada um lida com o dinheiro, o como é importante você tirar um tempo para você pensar nas coisas, tá focado no presente, no dia a dia, no que realmente importa. Cara, é o livro até mais difícil de eu descrever, assim, de tanta coisa e de tão importante que ele foi para mim. Depois temos aqui Maquiavel, né? O Príncipe. O livro O Príncipe já é fenomenal, porque ele mostra muito, né? O Maquiavel, ele meio que escreveu para ajudar reis, né? Para como deveria ser gerido, né? Um reino nesse sentido. Ele dá uma visão muito estratégica das coisas. Os dois últimos livros que eu vou falar, eles me ajudaram muito nessa visão estratégica, né? Visão de construção, visão de importância de você pensar no todo. E esse livro é especificamente muito interessante porque ele tem comentários do Napoleão Bonaparte. Então, em 3 momentos da vida do Bonaparte, ele leu esse livro. E aí ele comentou. E aqui tem escrito. Então, ele leu uma vez enquanto ele era general, tem algumas observações, né, que ele faz embaixo, meio como se ele tivesse grifado, mas está escrito embaixo. Depois, quando ele era imperador, e depois ele leu de novo quando ele estava na ilha de Elba. E é muito interessante quando ele pega um cara que já é muito bom, que é o Maquiavel, e ele olha em cima e coloca as referências dele, e principalmente quando ele vê em outros momentos da vida, né? Tem umas partes muito interessantes que ele fala: nossa, gostaria que Maquiavel tivesse escrito isso só para mim. Aí depois ele escreve na frente, mas tenho certeza que só eu vou entender do jeito que ele queria falar. Então é meio que não é uma conversa entre os dois, mas é meio que uma reflexão que ele faz ao longo da vida. O livro já é muito bom em si, e com os comentários do Napoleão ele fica melhor ainda, para ver como um livro de filosofia e o quanto é importante do ponto de vista estratégico, e o como que quando você pega uma pessoa que já era muito inteligente, que era o Bonaparte, como ele consegue entender de uma forma diferente, que às vezes você não entendeu. E o mais interessante, nas vezes que ele lê o livro, em outros momentos, ele entende coisas diferentes. E o quanto isso é interessante para a gente ver que é um crescimento, e às vezes a gente lê um livro e nunca mais lê, e aprofundar nele talvez vá dar mais resultado que, em vez de ler 5 livros, ler 5 vezes o mesmo livro, né? E por último, acho que é um livro bem conhecido, A Arte da Guerra, do Sun Tzu. E eu gostei dele, me ajudou muito, né, pelo mesmo motivo do outro livro. Ele mostra o como você pensa estrategicamente, o como você pensa quando... Aqui, né, um inimigo, mas vamos supor que seria um concorrente. Quando o seu concorrente é mais forte, quando você está jogando no campo do concorrente. Então isso deu uma visão de estratégia, uma visão de mercado, que para mim foi muito importante. Então esses são os 7 livros que moldaram a minha forma de pensar como um todo. E se você já leu algum, tem outro livro que te ajudou, deixa aqui nos comentários. Queria agradecer por quem participou dessa série aqui, né, que tá assistindo junto à medida que eu estou postando esses vídeos. Essa foi a 3ª e última. Pretendo fazer mais vídeos sobre livros, né? Já fiz sobre gestão, sobre liderança e agora sobre uma forma geral aí como um todo.
Queria agradecer, muito obrigado. Qualquer coisa pode deixar aqui no comentário, se tiver sugestão de novos livros, adoro ler, vou ficar muito feliz em conhecer novos livros. Beleza? Valeu, tamo junto!